Oi, gente! Queria falar hoje um pouquinho sobre o que a gente pode aprender e refletir em uma análise, em um processo de análise ou em um processo terapêutico. Vamos pensar sobre isso? Queria só começar dizendo que quando eu falo em aprender, eu não estou querendo dizer que o processo de análise ou processo terapêutico é algo que tem a ver com alguém ensinar alguém, que o terapeuta ou o analista ensina a pessoa que está ali. Não é disso que eu estou falando. O que eu quero dizer com aprendizagem é que ali se vive um processo emocional onde a gente aprende na relação com o analista e aprende sobre a gente. Na verdade, a gente a todo momento aprende sobre a gente, seja com o que a gente vai conhecendo da gente, seja com o que a gente vai vivendo na relação com o analista. Então, a primeira coisa que a gente reflete ou que a gente aprende é sobre a gente mesmo, né? A gente entende o que a gente está pensando, o que a gente sente, as maneiras através das quais a gente age, a gente entra em contato com as nossas imperfeições, com as nossas faltas, sobre questões que nos assombram, sobre as nossas contradições. A gente revive no sentido de ressignifica o nosso passado, a nossa história. A gente se apropria da gente mesmo e se apropria da nossa história. É um trabalho através do qual a gente integra as nossas partes. No geral, a gente conhece algumas partes nossas, ou a gente acessa algumas partes nossas, né? Num processo de análise, a gente vai conhecendo mais lados. Lados que a gente admira, lados que a gente não admira e que a gente integra. E essa integração é muito libertadora. Ao mesmo tempo, a gente desenvolve recursos emocionais que nos possibilitam lidar com várias situações, com os desafios da vida, com as frustrações da vida, né? Aliás, essa questão da frustração é uma questão bastante importante num processo terapêutico, porque o lidar com a frustração não é fácil. E muitas vezes a gente pensa que a gente vai para um processo terapêutico para não ter mais que enfrentar frustrações, e não é verdade. Na verdade, na medida em que a gente vai se conhecendo mais, a gente vai aprendendo que a gente tem muitas frustrações na vida e que a gente precisa desenvolver recursos emocionais para conseguir suportar essas frustrações. É isso que nos faz mais fortes. E a gente desenvolve também a possibilidade de expandir a nossa capacidade de pensar sobre a gente mesmo e sobre o mundo. Então, a gente quando chega numa terapia ou numa análise, a gente tem um modo de ver a gente mesmo. Muitas vezes a gente constrói mitos sobre a gente mesmo, sobre os outros, sobre o mundo. E conforme a gente vai se descobrindo, a gente vai se conhecendo mais, a gente vai ampliando a nossa capacidade de pensar sobre a gente. E a gente muda o modo de pensar sobre a gente e, consequentemente, muitas vezes a gente muda o modo de pensar sobre o outro e sobre o mundo. A gente pensa de uma forma mais expandida, de uma forma maior, com mais recursos. Oi, gente! Queria falar hoje um pouquinho sobre o que a gente pode aprender e refletir em uma análise, em um processo de análise ou em um processo terapêutico.